Continuando a leitura do Manual de Redação da Unesp. Normas para a composição e redação dos atos normativos. Os atos normativos são os que apresentam maior abrangência, pois estabelecem normas que regem a correta aplicação da lei. Assim, sua elaboração segue princípios bem definidos. As normas técnicas de elaboração legislativa estão regulamentadas no Estado de São Paulo pela Lei Complementar nº 863, de 29 de dezembro de 1999, com a redação dada pela Lei Complementar nº 944, de 26 de junho de 2003. Essa legislação dispõe sobre a elaboração, a redação e alteração dos atos normativos previstos no artigo 21 da Constituição do Estado de São Paulo, a saber, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Já a publicação dos atos normativos encontra-se regida pelo Decreto nº 42.224, de 16 de setembro de 1997, alterado pelos Decretos nº 42.338, de 14 de outubro de 1997, e Decreto nº 45.507, de 4 de dezembro de 2000. Redação. O artigo 1º da Lei Complementar nº 863 de 99 estabelece que a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, decretos e demais atos normativos estaduais previstos no artigo 21 da Constituição do Estado, bem como os atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo, obedecerão ao disposto nesta lei complementar. Sendo a Unesp um órgão do Poder Executivo Estadual da administração indireta, deverá seguir as disposições fundamentais da referida lei complementar, naquilo que couber e que seja pertinente aos atos normativos que edita, resoluções e portarias, na forma que segue. A. Quanto à estruturação. Na Unesp, as portarias e as resoluções são numeradas em séries distintas, com renovação anual. As portarias e as resoluções serão estruturadas em 3 partes. Parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa e a fórmula de promulgação, sendo epígrafe, a denominação do ato normativo, a sigla, o número e a data grafada por extenso em letras maiúsculas em negrito e de forma centralizada. Ementa, deverá resumir, com clareza e precisão, o conteúdo do ato e, se alterar norma em vigor, deverá também fazer referência ao número e ao objeto dessa norma. Deve ser iniciada por verbo na terceira pessoa do singular do presente e do indicativo, com alinhamento à direita. Fórmula de promulgação, também chamada de preâmbulo, parágrafo que apresenta fundamentação legal. No caso de portarias e de resoluções da Unesp, o preâmbulo inicia-se com o cargo da autoridade máxima da universidade, o reitor, em letras maiúsculas em negrito, o nome da universidade por completo, seguido da expressão, no uso de suas atribuições legais, com a indicação do fundamento legal que ampara a competência, em letras minúsculas, sem negrito, e da expressão baixa a seguinte resolução ou expede a seguinte portaria. Parte normativa, compreendendo o texto das normas relacionadas à matéria regulada. O texto da resolução ou da portaria pode ser dividido em artigos, parágrafos, incisos, alíneas, seguido da cláusula de vigência e, se for o caso, da cláusula da revogação. Parte final, compreendendo as disposições relativas às medidas necessárias à implementação das normas e também as disposições transitórias, a cláusula de vigência, a cláusula financeira e a cláusula de revogação, quando couberem. Vigência. A vigência do ato normativo deve ser indicada de forma expressa. Quando houver dispositivo que fixe o dia da publicação como termo inicial da vigência da portaria ou da resolução, deverá ser utilizada a expressão entra em vigor na data de sua publicação. As portarias e as resoluções que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula esta portaria entra em vigor depois de decorridos o número de dias de sua publicação oficial. A contagem do prazo para entrada em vigor das portarias e das resoluções que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia de prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua integral consumação. Usualmente, a vigência é explicitada no penúltimo artigo do texto, antecedendo a cláusula de revogação. A cláusula de revogação, quando necessária, deverá enumerar, expressamente, as portarias, resoluções ou disposições legais revogadas. B. Quanto à articulação.
Uma unidade básica de articulação será o artigo, com numeração ordinal até o nono e cardinal a partir do seguinte. A numeração do artigo é separada do texto por uma meia risca ou um meio traço. Exemplo, artigo 1º. O texto do artigo inicia-se com letras maiúsculas e encerra-se com ponto, ou nos casos em que se desdobrarem incisos, com 2 pontos. Os artigos podem se desdobrar em parágrafos ou em incisos. Nas hipóteses de substituição, supressão ou acréscimo de dispositivo, a numeração dos dispositivos alterados não pode ser modificada. Nesses casos deve ser utilizado o mesmo número do artigo imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem necessárias para identificar os acréscimos. 2. Os parágrafos devem ser representados pelo sinal gráfico, seguido de numeração ordinal até o nono, e cardinal a partir do seguinte, utilizando-se, quando existir apenas um parágrafo, a expressão parágrafo único por extenso e não único. O texto do parágrafo inicia-se com letras maiúsculas e encerra-se com ponto ou, nos casos em que se desdobrarem itens, com 2 pontos. Os parágrafos devem desdobrar-se em itens. A numeração do parágrafo é separada do texto por uma meia risca ou meio traço. Exemplos: 1º. Parágrafo 10. Parágrafo único. Os incisos devem ser representados por algarismos romanos, seguidos uma meia risca, ou meio traço, iniciados com letras minúsculas e terminados por ponto e vírgula, salvo quanto ao último, que terminará com ponto final, a menos que se desdobrem em alíneas, caso em que terminará com 2 pontos. Exemplos: e, documento com foto. 2ª, comprovante de endereço. Observação: a função do inciso consiste em organizar o assunto tratado no artigo desdobrando-o para esclarecê-lo. Dessa forma, não há sentido em artigo desmembrado em apenas um inciso, por isso, não pode haver inciso único. Os itens devem ser representados por algarismos arábicos seguidos de ponto e seu texto deve iniciar-se com letra minúscula e terminar com ponto e vírgula, a menos que se desdobrem em alíneas, salvo o último, que se encerra com ponto final. Exemplo: 1. Observação: a função do item consiste em organizar o assunto tratado no parágrafo desdobrando-o para esclarecê-lo. Dessa forma, não há sentido em parágrafo desmembrado em apenas um item, por isso, não pode haver item único. Alíneas são unidades que tratam de particularidades ou complementações do conteúdo expresso no inciso e no item. São grafadas com as letras do alfabeto em minúsculas de A a Z, seguida de parênteses, A, B. Os textos das alíneas devem ser iniciados com letras minúsculas e encerrados com ponto e vírgula, com exceção da última linha, que deverá ser encerrada com ponto final. Observação: a função da alínea consiste em organizar o assunto tratado no inciso e no item desdobrando-os para esclarecê-los. Dessa forma, não há sentido em inciso ou em item desmembrados em apenas uma linha, por isso, não pode haver alínea única. O agrupamento de artigos constituirá a seção, que poderá desdobrar-se em subseção, ambas identificadas por algarismos romanos, grafados em letras maiúsculas, em negrito ou caracteres que as coloquem em realce. O agrupamento de seções constituirá o capítulo. O agrupamento de capítulos constituirá o título. O agrupamento de títulos constituirá o livro. O agrupamento de livros constituirá a parte, podendo haver parte geral e parte especial ou várias partes subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso, parte primeira, parte segunda, etc. Os capítulos, os títulos, os livros e as partes deverão ser grafados em letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos. As seções, as subseções, os capítulos, os títulos, os livros e as partes poderão também compreender agrupamentos em disposições preliminares, gerais ou finais, e as que não tiverem caráter permanente constituirão as disposições transitórias, com numeração própria, tudo de acordo com a natureza, a extensão e a complexidade da matéria, com observância da unidade do critério adotado e a compatibilidade entre os preceitos instituídos. A parte geral é aquela que contém os princípios, as ideias abstratas e gerais da matéria, objeto da portaria ou da resolução. Disposições preliminares, também conhecidas ou grafadas com os nomes de introdução ou título preliminar, são aquelas que se colocam à parte do articulado normativo,
enunciando esclarecimentos prévios à legislação adotada, relativos aos objetivos da portaria ou da resolução, aos princípios jurídicos, às formas de interpretação e de aplicação que, por isso, não devem ser tratadas no próprio texto e devem ter numeração própria. As disposições gerais são sempre permanentes e, por essa razão, não se confundem com as disposições preliminares. Podem ser adotadas seguindo ou precedendo as diversas partes da norma, como o artigo, a seção e o capítulo. Nesses casos, são incluídas no final do texto as disposições finais, pela impossibilidade de se mencionar as disposições gerais como relativas a todo o texto legal ou normativo. Em situações em que a portaria e a resolução referirem-se a determinadas ocorrências de difícil explicação no texto da norma, tais como fórmulas matemáticas, tabelas, gráficos, etc., deve-se mencionar no texto da portaria ou da resolução que se trata de um anexo. Indicar no anexo a que portaria ou a que resolução se refere. Em se tratando de mais de um anexo, eles devem ser numerados e cada um deve ter um título. Quando o texto legislativo faz uma remissão a outro, isto é, refere-se a outra ou a outras disposições, de tal forma que o conteúdo dessas últimas deva considerar-se como parte da disposição que inclui a norma de remissão, subentende-se que o texto ao qual se fez remissão está automaticamente incorporado à portaria ou à resolução que faz a remissão. São disposições transitórias as que possuem um caráter de pouca duração e que tendem a desaparecer pelo próprio decurso do tempo ou pela consumação do fato. Devem ter numeração própria desde o artigo 1º até o final. Caso a disposição transitória tenha um único artigo, ele deverá ser grafado como artigo único. Não se confundem disposições transitórias com disposições gerais, porque estas têm caráter permanente, enquanto aquelas se relacionam com regras que visam a disciplinar situações jurídicas especiais e provisórias. Dessa forma é incorreto o uso da expressão disposições finais e transitórias ou ainda disposições gerais ou transitórias. As disposições transitórias poderão agrupar-se em subseções, seções, capítulos, títulos, livros e partes. O texto normativo encerra-se com a data e a assinatura de próprio punho e por extenso da autoridade competente para expedir o ato, sem a qual ele será inexistente. A alteração dos textos normativos poderá ser considerável, casos em que deve ser promovida por meio de reprodução integral em novo texto, poderá ser parcial, caso em que desaparecerão do direito positivo apenas os dispositivos revogados, e poderá ser pequena, caso em que a alteração far-se-á por meio da substituição de normas existentes por outras ou por acréscimo de norma nova, observadas as seguintes regras. É vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos, seção, subseção, capítulo, título, livro e parte. Deve ser utilizado o mesmo número do artigo ou da unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos. É vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado ou vetado. É admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo, identificando-se o artigo assim modificado por alteração de redação, supressão ou acréscimo com as letras TNR maiúsculas, que significam nova redação, entre parênteses, uma única vez ao seu final. Quanto à redação, as disposições normativas devem ser redigidas com clareza, precisão e ordem lógica. Para obtenção de clareza. Usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando. Construir as orações na ordem direta, evitando o preciosismo, o neologismo e as adjetivações dispensáveis. Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente. Usar os recursos de pontuação de forma correta, evitando os abusos de caráter estilístico. Nas portarias e nas resoluções, os primeiros artigos devem ser utilizados para a definição do objeto da norma e para a limitação do seu domínio de aplicação. As letras maiúsculas devem ser empregadas somente quando necessárias como, por exemplo, o termo lei, quando se referir a uma determinada lei. Não se deve enunciar a mesma regra em mais de um lugar. Caso o sentido da frase permita, deve ser usado o singular, e não o plural.
Se a mesma ideia puder ser expressa corretamente em forma positiva ou negativa, a forma positiva deve ser adotada. Assim, não se deve dizer: este artigo não se aplica a indivíduos com menos de 60 anos. Mas, deve-se dizer: este artigo só se aplica a indivíduos que já completaram 60 anos. 2. Para obtenção de precisão. Articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma. Expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico. Evitar o emprego de expressão ou de palavra que possibilite duplo sentido ao texto, escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais. Usar apenas siglas consagradas pelo uso, observando o princípio de que a primeira referência no texto seja feita por extenso, ou seja, acompanhada de explicação de seu significado, e em seguida, entre parênteses, a sigla ou a abreviatura. Grafar por extenso quaisquer referências feitas a números e a percentuais, exceto data, número de lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto. Indicar expressamente o dispositivo objeto de remissão, preterindo o uso de expressões anterior, seguinte ou equivalentes. Evitar o emprego de expressões esclarecedoras como por exemplo e outras, buscando a maior precisão possível na definição da ideia. 3. Para obtenção de ordem lógica. Reunir sob as categorias de agregação, subseção, seção, capítulo, título e livro apenas as disposições relacionadas ao objeto da portaria ou da resolução. Restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio. Expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma anunciada no caput do artigo e as exceções à regra por ele estabelecidas. Promover as discriminações e as enumerações por meio dos incisos, itens e alíneas. Publicação. A publicação de atos administrativos, no âmbito do Estado de São Paulo, é matéria disciplinada pelo Decreto nº 42.224, de 16 de setembro de 1997, alterado pelo Decreto nº 42.338, de 14 de outubro de 1997, e pelo Decreto nº 45.507, de 4 de dezembro de 2000. Capítulo 4. Elementos, estrutura e modelos de atos administrativos. 1. Apostila. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página. Identificação do documento, alinhada à esquerda, escrita por extenso, sem negrito, com o nome do documento em letras maiúsculas, seguido da data. Exemplo: apostila de 15 de março de 2015. Referência, alinhada à esquerda, faz remissão ao documento ou ao processo que originou o ato. No caso da apostila, mencionar expressamente o número, o dia e a página do veículo de publicação em que o ato normativo original foi publicado. Exemplo: FLS 15 da Portaria Unesp número 15 de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado de. Texto: deve constar a exposição sintética do propósito, ou retificação, que motivou a expedição do documento, com referência ao ato originalmente publicado. Na retificação ou no aditamento de documento administrativo, o texto deve ser iniciado citando o cargo da autoridade competente, seguido do fundamento legal que ampara o ato. Identificação do processo, seguido de número, ano e sigla da unidade. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Data de publicação, alinhada à esquerda, mencionando-se expressamente a data em que a apostila foi publicada. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 2. Documento chamado ata. Elementos e estrutura. As partes de uma ata variam segundo a natureza das reuniões cujos eventos se registram.
Entretanto, há padrões a serem seguidos presentes em todas elas, são os seguintes. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. Identificação do documento, alinhada à esquerda, grafada em letras maiúsculas sem negrito, com o nome do documento seguido do número da reunião, por extenso, e identificação do órgão, colegiado ou grupo a que se refere. O espaço vazio da linha deve ser finalizado por ponto, separando a identificação do documento do texto da ata. Exemplo. Ata da terceira reunião do Conselho do Departamento, Texto é o conteúdo da ata. Compõe-se de dia, mês, ano e hora da reunião, por extenso, sempre na linha imediatamente posterior à da identificação do documento. Local da reunião, sala, andar, número do prédio, rua, cidade. Tipo de reunião, constar se é sessão ordinária, extraordinária ou, ainda, se é para uma finalidade especial. Nome de quem preside a reunião. Enumeração das pessoas presentes, com seus respectivos cargos, se houver instrumento de convocação, como edital, carta, ofício, circular, pode-se citá-lo. Ordem do dia, texto e resumo dos fatos mais importantes da reunião, discussões, votações, deliberações, etc. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença dos participantes e encerrou a reunião, com a linha inteiramente preenchida por para que na linha seguinte se iniciem as assinaturas. Essas partes não se encontram subdivididas no documento, mas sequenciadas, acompanhando o fluxo da informação. Assinaturas. Nome completo sem abreviações seguido de linha preenchendo todo o espaço restante para assinatura dos participantes da reunião. Todas as linhas devem ser numeradas à esquerda, após a identificação do documento, a partir do texto. Ata da primeira reunião. Do Conselho do Departamento. Da Faculdade Instituto. Da Unesp, campus de Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 3. Atestado. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página. Identificação do documento, centralizada na página, escrita por extenso, sem negrito, com o nome do documento em letras maiúsculas. Os atestados não são numerados, basta nominá-los. Convém numerá-los no caso de se tornarem rotineiros. Exemplo: atestado de frequência, atestado de matrícula. Texto: exposição clara do que se atesta, se possível com a indicação específica da finalidade do ato, com dados que identificam o interessado, nome, RG, cargo, função, atividade, etc. E quando for o caso, dados que identifiquem a unidade, nome da instituição, código de UA, município, mês e ano de referência. O atestado é, geralmente, estruturado em único parágrafo. Se houver mais de dois, pode-se numerá-los a partir do segundo. Local e data, alinhados ao parágrafo, escritos por extenso, sem abreviaturas, com o mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final. Esse parágrafo não é numerado. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Quando houver a necessidade de assinatura de duas autoridades, técnicas ou administrativas, ambas devem estar espacialmente simétricas. Atestado de. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 4. Carta. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página. Local e data, alinhados à direita, escritos por extenso,
sem abreviaturas, com o mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final. Endereçamento, item que indica o destinatário da carta. Deve ser alinhado à esquerda, após a data. O endereçamento compõe-se por AU, ou suas variações, seguido pelo pronome de tratamento adequado, nome do receptor em letras maiúsculas sem negrito, cargo ou função que ocupa, o órgão a que pertence, ou setor, empresa, etc., em casos particulares, e endereço completo. Exemplo: ao senhor fulano de tal, diretor da faculdade, rua, bairro. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. Vocativo é o receptor destinatário do documento. Deve estar alinhado à esquerda, com pronome de tratamento adequado ao cargo que ocupa, o cargo ou função que ocupa finalizado por vírgula. Texto constitui o conteúdo do documento. É a exposição do motivo que originou a carta em linguagem clara, simples, objetiva, formal e correta. Fecho, saudação ao destinatário. Deve ser alinhado aos parágrafos do texto e finalizado por vírgula. São utilizadas as expressões atenciosamente, para pessoas de mesma ou inferior hierarquia, e respeitosamente, para autoridades de hierarquia superior à do emitente do documento. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 5. Certidão. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página. Identificação do documento, centralizada na página, escrita por extenso, sem negrito, com o nome do documento em letras maiúsculas. As certidões não são numeradas, a não ser no caso de se tornarem rotineiras. Texto é teor do que se certifica, se possível com a indicação específica da finalidade do ato. A certidão deve ser estruturada em um único parágrafo. Local e data devem ser inseridos no mesmo parágrafo, na sequência do texto, escritos por extenso, sem abreviaturas, com o mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Quando houver a necessidade de assinatura de duas autoridades, técnicas ou administrativas, ambas devem estar espacialmente simétricas. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 6. Certificado. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. Identificação do documento, centralizada na página, escrita por extenso, com o nome do documento em letras maiúsculas, certificado, geralmente em paisagem. Texto, exposição clara do que está sendo afirmado, com o nome do interessado, que pode ser destacado em negrito ou itálico ou outro estilo, e dados que o identificam, se necessário. O certificado deve ser elaborado num único parágrafo. Nos certificados que atestam participação em evento ou curso devem estar expressos o nome do evento, período de realização e carga horária. No verso do certificado deve constar a programação do evento ou o conteúdo abordado, com as respectivas cargas horárias. Local e data. Formatação facultativa. Identificação do signatário. Quando o certificado tratar de participação em evento ou curso, não há rigidez quanto ao alinhamento da assinatura. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 7. Comunicado. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página.
Identificação do documento, centralizada na página, escrita por extenso, em letras maiúsculas e negrito, com o nome do documento seguido da sigla da unidade emitente, numeração de registro e data. Ementa, alinhada à direita de forma justificada, contém exposição resumida do assunto a que se refere o documento. Contexto, preâmbulo. A composição do preâmbulo deve apresentar o cargo da autoridade, sem citar o nome, em letras maiúsculas e negrito, seguido dos dispositivos legais, se for o caso, e da expressão de comando, que deve variar de acordo com a finalidade do comunicado. Comunica, esclarece que, e texto. Para articulação, deve ser utilizada a numeração progressiva. Local e data, alinhados ao parágrafo, escritos por extenso, sem abreviaturas, com o mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final, ponto. Identificação do signatário, elemento centralizado na página, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Comunicado RUNESP número 15, de 31 de março de 2015. Ementa, alinhada à direita de forma justificada, contém exposição resumida do assunto a que se refere o documento. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 8. Deliberação. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da administrativa em ordem hierárquica universitário. A unidade responsável página. Identificação do documento, centralizada na página, escrita por extenso, em letras maiúsculas e negrito, com o nome do documento seguido da sigla ou denominação do órgão colegiado, da numeração de registro e data. Ementa, alinhada à direita de forma justificada, contém exposição resumida do assunto a que se refere o documento. Preâmbulo, parágrafo que apresenta a fundamentação legal. Como não há autoridade hierárquica em órgão colegiado, a composição do preâmbulo deve apresentar o nome por extenso do órgão colegiado, seguido de sigla, se for o caso, em letras maiúsculas e negrito, dos dispositivos legais, se for o caso, que fundamentam a instituição e/ou a competência do órgão colegiado e da expressão de comando deliberou. Considerando-os, motivações legais ou administrativas que fundamentam ou orientam a expedição do ato. Essas considerações são dispostas em parágrafos distintos, separados por ponto e vírgula. Se houver um único considerando, ele deve ser incorporado ao preâmbulo logo após a fundamentação legal. Havendo mais de um, devem ser articulados separadamente, com a expressão considerando. Expressão de comando, termo que expressa a finalidade do ato, decretar, resolver, decidir, deliberar e outros. Texto, o conteúdo pode ser articulado, com cláusulas de vigência e, se for o caso, de revogação. Local e data, alinhados ao parágrafo, escritos por extenso, sem abreviaturas, com o mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final, ponto. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Deliberação da Congregação número 15, de 31 de março de 2015. Ementa, alinhada à direita de forma justificada, contém exposição resumida do assunto a que se refere o documento. A Congregação da Faculdade Instituto, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 12, do Estatuto da Unesp, em sessão de 31 de março de 2015, e considerando, deliberou. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 9. Despacho. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página. Identificação do documento, alinhada à esquerda, escrita por extenso, em letras maiúsculas, sem negrito, com o nome do documento seguido da numeração de registro, data e sigla da unidade emitente. Exemplo, despacho número 15/2015, RUNESP. Referência, alinhada à esquerda, faz remissão ao documento ou processo que originou o despacho. Interessado,
alinhado à esquerda, contém indicação do nome da pessoa, ou do cargo com adequação do pronome de tratamento, ou da unidade administrativa a quem interessa o ato. Assunto, alinhado à esquerda, contém o resumo do teor do despacho. Texto, contém as informações da decisão ou do encaminhamento. Local e data, alinhados ao parágrafo, escritos por extenso, sem abreviaturas, com o mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Quando houver a necessidade de assinatura de duas autoridades, técnicas ou administrativas, ambas devem estar espacialmente simétricas. Despacho número 15/2015, sigla da unidade emitente. Referência: faz remissão ao documento ou processo que originou o ato. Interessado: a quem interessa o ato. Assunto: contém o resumo do teor do ato. Modelo de despacho. Modelo de despacho. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp. 10. Exposição de motivos. Elementos e estrutura. Timbre, localizado no cabeçalho da página e composto de logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário. A unidade responsável pela elaboração do ato será disposta no rodapé da página. Identificação do documento. Alinhada à esquerda, escrita de forma abreviada, a abreviatura de exposição de motivos é em letras maiúsculas sem negrito, seguida do número sequencial do documento e da sigla da unidade emitente, separados por barra oblíqua. Local e data, alinhados à direita, escritos por extenso com o mês em letras minúsculas e finalizados por ponto final. Vocativo, é o receptor destinatário do documento. Deve estar alinhado à esquerda, com pronome de tratamento adequado ao cargo que ocupa, o cargo ou função que ocupa, finalizado por vírgula. Texto, deverá conter a introdução, opcional, com os esclarecimentos do fato que exigiu a adoção da medida ou ato normativo proposto, o desenvolvimento, onde serão expostos os fundamentos e alegações da medida proposta, e a conclusão, que é a reafirmação da necessidade da medida. O texto poderá ser dividido em itens numerados e desdobrados em alíneas, se necessário, com exceção do primeiro parágrafo e do fechamento. Fecho, saudação ao destinatário. Deve ser alinhado aos parágrafos do texto e finalizado por vírgula. São utilizadas as expressões atenciosamente, para pessoas de mesma ou inferior hierarquia, e respeitosamente, para autoridades de hierarquia superior à do emitente do documento. Identificação do signatário, elemento centralizado na página a partir do parágrafo, composto de assinatura, nome do emitente em letras maiúsculas sem negrito e cargo ou função que ocupa. Anexos. Quando a exposição de motivos propõe ou submete alguma medida ou algum projeto de ato normativo, deve trazer anexa a minuta do ato. Veja exemplo ilustrativo no próprio Manual de Redação da Unesp.